Olá! A gente começa o jornal de hoje falando de adoção. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, atualmente mais de 9.500 crianças estão na fila para serem adotadas em todo o Brasil. Para cada uma dessas crianças, há em média 5 pessoas que poderiam adotá-las, mas não adotam. O motivo disso é que muitas vezes a maioria dessas crianças não se encaixa no perfil desejado pelas mais de 46 mil pessoas que pretendem adotar. O Cadastro Nacional de Adoção foi criado em 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça e funciona como uma ferramenta digital que ajuda os juízes das varas da infância e da juventude nos processos de adoção em todo o país. Atualmente ele passa por uma reformulação e ganhou o nome de Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E para falar sobre o processo de adoção no Brasil, eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça, representante do Ministério Público, Natália Nogueira Soares Marra. Doutora, obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Obrigada, Vitor. Doutora, então, para começar, como que é esse caminho da adoção aqui no Brasil e quem pode adotar? Vitor, a adoção no Brasil depende estritamente de uma decisão judicial que constitui, então, um vínculo irretratável e irrevogável entre os pais adotivos e a criança ou adolescente adotados. Podem adotar no Brasil hoje os maiores de 18 anos, independentemente da condição sexual, da orientação sexual ou do estado civil, há apenas uma limitação etária de que o adotante tem que ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Considerando, então, que a adoção passa necessariamente por uma decisão judicial, é necessário que o interessado procure o Poder Judiciário para passar pelo processo de habilitação e posterior cadastro para a adoção. É muito comum, infelizmente ainda, a prática chamada adoção à brasileira, que inclusive é tipificada como crime no Código Penal, que é aquela adoção ajustada entre o pai ou a mãe que querem entregar diretamente a criança para a pessoa interessada, que vai e promove o registro civil como se fosse efetivamente o pai biológico. Considerando que a adoção tem que passar por uma decisão judicial. Isso não pode. Isso é um crime, inclusive, chamado de adoção à brasileira. Uma vez que essa entrega dessa criança para os interessados tem que passar pelo crivo do Judiciário e do Ministério Público para verificar se aquela família é realmente a mais apta a fornecer os elementos necessários para o desenvolvimento daquela criança e perpassa, inclusive, questões como tráfico de crianças, tráfico de órgãos, então é uma questão muito séria. Sim, nesse caso, passando pela justiça, há a possibilidade dessa criança ir para a família que quer adotar? A família que foi escolhida pelos pais, né, para doar a criança, e para a família que quer adotar? Ou ela entraria na fila de adoção normal? Essa é uma questão muito complexa. Em regra, no Brasil, para que haja adoção, é necessário que haja uma habilitação para adoção. Essa pessoa é inscrita no Cadastro Nacional de Adoção e a adoção segue estritamente a ordem cronológica. Então, não há essa possibilidade de que o pai ou a mãe escolham efetivamente a pessoa que vai tutelar e efetivamente virar o pai adotivo. O que se discute é que as crianças não são objetos, não são sujeitos de direito. Então, não estaria na esfera da voluntariedade do pai escolher, vou entregar para aquela ou esta pessoa. Até porque a realidade brasileira nos informa que muitas vezes essa entrega se dá em razão de vulnerabilidade social, econômica. Então, é necessário que haja esse controle. Não raro, essa entrega se dá mediante uma troca de favores, de cunho econômico, financeiro. Então, é absolutamente necessária a intervenção do Poder Judiciário na mediação dessa entrega. Sim, doutora, quem define o perfil da criança ou do adolescente que quer adotar é a pessoa que vai adotar? Sim, no momento em que a pessoa se interessa por adotar, ela tem que passar por um procedimento, uma habilitação para adoção, em que são verificadas várias formalidades, inclusive a participação de cursos, avaliação psicológica, material, social. E, a partir daí, a pessoa interessada em adotar já declina o perfil da criança ou do adolescente que deseja adotar, indicando sexo, cor da pele, idade, se está
aberto a adotar crianças com problemas específicos de saúde, entre outros fatores. Sim, doutora Natália, por que ainda existem muitas crianças que não estão aptas para adoção? Os dados apontam que são quase 50 mil, né, crianças em abrigos, e dessas, cerca de 40 mil não estão aptas para adoção. Por que essa realidade? Na verdade, nem todas as crianças, na verdade, a maioria das crianças que estão em abrigos não estão aptas para adoção. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevêem como um direito da criança e do adolescente a convivência familiar e comunitária. Essa convivência deve ser prioritariamente no âmbito da família natural, da família biológica. Então, verificada alguma situação de vulnerabilidade que denote a importância de que essa criança seja retirada dessa família, essa criança é abrigada, e a partir de então há um trabalho conjunto da rede de proteção, do Ministério Público e do Poder Judiciário para que seja superada essa dificuldade e a criança possa retornar para a família natural. Não podendo voltar para a família natural, inicia-se uma busca pela família extensa, que são os familiares próximos. O objetivo é preservar esses laços naturais. A adoção, então, é uma medida de caráter excepcional. Apenas depois de tentadas todas essas possibilidades de reintegração, não sendo verificada a possibilidade de retorno, aí sim é que há a destituição do poder familiar, um procedimento em contraditório, que os pais podem, inclusive, trazer uma defesa, e a partir do momento em que concretizada essa destituição do poder familiar, só assim a criança é destinada para adoção, para que esse direito à convivência familiar se dê no âmbito de uma família substituta. Sim, sim. E por que há um número maior de pessoas que pretendem adotar do que de crianças para serem adotadas? Tem a ver com isso, então, né, também? Sim, Vitor. Matematicamente, a questão seria muito simples de resolver. Como você mesmo disse na introdução, existem muito mais pessoas na fila de adoção do que crianças aptas a adotar. O problema reside na disparidade entre a expectativa dessas pessoas e da realidade dos abrigos. É notório que as pessoas preferem crianças do sexo feminino, brancas, de até 1 ano de idade e sem necessidades especiais de saúde ou portadoras de deficiência, quando a realidade dos abrigos é muito distinta. A maioria das crianças é negra ou parda, cerca de 1/4 delas tem necessidades especiais de saúde, mais da metade tem grupos de irmãos. Então, em contrapartida, a maioria dos casais não aceitam essas peculiaridades dessas crianças. Então, há uma idealização muito grande da adoção. Logo, existe sim essa fila, e essa fila só será superada a partir do momento que as pessoas flexibilizarem esse perfil de crianças a serem adotadas, e nesse sentido é que houve uma modificação na lei em 2009 para que haja um estímulo a essas adoções chamadas necessárias, que são as adoções tardias, interraciais, de crianças e adolescentes com necessidades especiais de saúde e também de grupos de irmãos. Quando a gente analisa os números separadamente, a gente percebe que quando chegam as crianças mais velhas, aptas para serem adotadas, esse número inverte. Sim. Aí o número de pessoas para adotar já é menor do que o número de crianças aptas a serem adotadas, né, com relação aos mais velhos, né, Exatamente. já adolescentes, né? Exatamente, uma realidade muito triste dos abrigos brasileiros. Doutora, sobre a legislação, ela mudou, né, e há uma nova legislação, e o Estatuto da Criança e do Adolescente também deu um direcionamento nesse sentido. Ela pode ajudar um pouco a agilizar esses processos e a melhorar essa distorção, então, que existe? Sim, Vitor, o Instituto da Adoção é tratado no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal de 88, que já deu um tratamento bem vanguardista ao tema, por exemplo, vedando qualquer distinção entre filhos de natureza biológica e de natureza, né, adotiva. Em seguida, em 90, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também já trouxe diretrizes bem avançadas, e desde então tem havido alterações pontuais. Houve uma lei de adoção em 2009 que tratou de alguns temas relevantes, buscando justamente agilizar o processo de adoção e tratando, por exemplo, da adoção internacional. O regramento da matéria é
em maior parte pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que sofreu recentemente, em 2017, algumas alterações relevantes, dentre elas a facilitação de entrega pela mãe já no momento do nascimento para a criança para adoção. Ela deve, então, ser encaminhada sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude, se já no momento do nascimento tiver o interesse de entregar o filho, o que, né, facilitaria, a partir do momento que a criança chegaria numa unidade de acolhimento já com idade mais tenra, teria maiores chances de uma inserção numa família substituta. Também houve uma alteração relevante no que diz a respeito à habilitação para adoção. Aqueles interessados já habilitados que se recusarem 3 vezes, depois de chamados a acolher uma criança ou um adolescente dentro do perfil elencado, vão ter a sua habilitação reavaliada, e aquele adotante que, aprovado, cadastrado, receber a guarda de uma criança e devolvê-la, ou devolvê-la já depois de concretizada a adoção, tem a sua habilitação cassada e só vai poder... Eles poderão não conseguir mais adotar, Não isso? podem mais adotar. A lei, Vitor, veio nesse aspecto promover uma necessária adaptação e conscientização dos adotantes com relação à responsabilidade que envolve a adoção. A adoção é um ato irrevogável, irretratável e constitui um vínculo de filiação como biológico. E há uma idealização muito grande. As pessoas, quando buscam adotar, imaginam aqueles filhos perfeitos, que não dariam tanto trabalho, entre aspas, como os filhos biológicos. E a verdade é que qualquer relação de filiação, independentemente de ser biológica ou afetiva, demanda dedicação, renúncia, entrega e amor. Então, a adoção é a mesma coisa de se ter um filho. Do mesmo jeito que você não pode dispor de um filho biológico, não se pode dispor de um filho adotado. E aí o desafio que a legislação tenta encampar é justamente esse, de encontrar o ponto ótimo entre a agilidade no processo de adoção. Nós sabemos a importância de que essas crianças fiquem o menor tempo possível no abrigo, mas também sem descuidar da segurança de que o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público e a Rede de Proteção, escolherão uma família realmente apta a promover um ambiente seguro e de amor para o desenvolvimento dessa criança em situação de vulnerabilidade. Porque o amor é sim muito importante, mas você precisa ter uma certa segurança de que essa criança realmente vai estar inserida numa família que realmente terá condições de dar amor e condições dela viver ali, né, com a família, né? Doutora Natália, rapidinho, antes de finalizar, esse trabalho todo é acompanhado por profissionais, psicólogos, assistentes sociais, né? Sim. Assim, nesse momento de adaptação, de escolha da criança, de adaptação da criança na família, né? Sim. O processo todo é bem extenso. Primeiro, a pessoa que tem o interesse de adotar passa pela habilitação à adoção, ela entrega documentos, passa por cursos, pelo acompanhamento psicológico e social, para verificar se ela há, então, um parecer do Ministério Público, e verificando que ela está apta, o Judiciário, então, concede a habilitação à adoção. Habilitado, é cadastrado, entra na fila. A partir do momento em que, na ordem cronológica, chega uma criança que atende os anseios daquele adotante, é efetivada a entrega a essa criança e há um estágio de convivência. Tudo isso é acompanhado por técnicos, né, psicólogos, assistentes sociais vinculados ao próprio Poder Judiciário, que fazem esse estudo e esse acompanhamento da adaptação da criança àquela família. Ok, doutora Natália, muito obrigado pela participação, Obrigada pelos pela esclarecimentos Vitor. aqui no Plano Aberto. E como a doutora Natália acabou de falar, se você tem interesse em entrar com um processo de adoção, é só procurar o fórum da sua cidade. Nesse caso, seu nome vai para um cadastro nacional, onde serão avaliados diversos documentos e também a sua condição para adotar. Caso esteja apto, o seu nome passa para um cadastro local. Aqui em Ouro Preto, o fórum fica na Praça Reinaldo Alves de Brito, número 13, no centro. Já em Mariana, é na Avenida Getúlio Vargas, sem número, no centro da cidade. No site do Conselho Nacional de Justiça, você encontra todos os detalhes sobre o processo aqui no país. É só acessar cnj.jus.br.